Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Se você tiver interesse em participar ou indicar alguém para a entrevista, pode falar comigo pelo Instagram, Twitter ou pelo freelapodcast@gmail.com. No episódio de hoje eu converso com a designer de marcas Amanda Louise. Então, uma vez perguntaram pra mim, uma dessas agências, o que você não gosta, o que você gosta de fazer? Aí eu gosto de fazer marca, isso, aquilo, o que você não gosta de fazer? Eu falei, hora extra. Eu operava em 2 modos. Quando eu tava sem dinheiro, eu operava no modo Július. E quando eu tava com dinheiro, eu operava no modo Rei do Camarote. A gente tem muito mais do que isso. A gente não é o lugar que a gente trabalha. A gente ajuda, colabora. E o que a gente põe no nosso trabalho é só um pouquinho do que a gente tem pra descobrir sobre a gente. Isso é muito legal ter em mente. Oi, Amanda. Ei, Gini, tudo bem? Que bom estar falando contigo de novo. Tudo bem e contigo? Obrigado por estar aqui. Imagina, obrigado pelo convite. Vou começar então perguntando como é que você virou freela. Essa história é bem ao acaso. Eu vejo sempre muita gente se planejando para se tornar freela, mas comigo foi bem sem querer. Eu trabalhava numa empresa de comunicação visual, CLT. Foi um dos meus primeiros empregos até. E lá eu fazia de tudo, de material impresso grande. Então a gente fazia stand de feira, fazia sinalização de loja, fazia banner, faixa, envelopamento de carro, aquela comunicação visual bem de garagem, assim, que o pessoal conhece, bem mais para ferragem. Aí, com o tempo, eu fiquei 5 anos lá, eu comecei a me meter na identidade visual de marca totalmente sem querer também. Porque às vezes um cliente, nessa época eu tinha o quê? Eu entrei lá com 17 anos por aí. Nessa época, os clientes eles chegavam lá pedindo a sinalização da loja e eu notava que o logo na fachada estava de um jeito e que as placas que eles tinham dentro estavam de outro e tudo mais. Então, quando a gente ia fazer a loja, eu sentia uma necessidade de deixar aquilo tudo unificado. Eu falava, olha, cliente, agora você vai usar essa fonte aqui que eu tô te falando, você vai usar essas cores aqui que eu coloquei, porque isso aqui tá na salada. Mas eu não fazia ideia de que isso tinha um nome. Eu achei que eu tava só fazendo mesmo. E aí, com o passar do tempo, eu conheci o trabalho de outras pessoas e descobri que isso era identidade visual. Aí, acho que foi através do Sebastiani até, que eu sempre via os trabalhos dele por aí, os trabalhos do escritório, e eu comecei a me identificar. Eu pensei, nossa, eu tô fazendo isso e tô fazendo gratuitamente. Tipo, o cliente comprou outra coisa e eu tô entregando a coisa com a identidade da marca. Daí eu pensei, nossa, eu curto fazer isso, eu sinto uma necessidade de fazer isso quando eu recebo o trabalho, não sei se é por toque, mas eu gostava. E daí eu comecei a me envolver mais em identidade visual. Só que isso não tinha muito espaço onde eu trabalhava. Porque a gente não vendia criação, a gente vendia a impressão dos materiais e tipo uma revisão assim no que o cliente levava. Então não tinha muito espaço para vender branding. E então eu comecei a pegar uns freela por fora, mas foi uma coisa muito louca. Foi tipo, alguém ouviu dizer que eu fazia logotipo. Aí foi e me chamou para fazer um logotipo. Depois alguém ouviu dizer que eu fiz o logotipo de tal pessoa. E com o passar do tempo, e eu não tinha saído do escritório que eu estava, mas com o passar do tempo eu comecei a ter tanto freela que eu não conseguia mais trabalhar no meu emprego. Aí eu tive que sair de lá. É uma escolha, assim, que para quem trabalha com fixo é um pouco difícil, porque você fica meio deslumbrado que tá tendo freela assim corriqueiro, você larga o outro trabalho e uma hora não vai ser desse jeito. Mas eu estava pronta mentalmente para isso, eu pensava uma hora não vai ter. Mas quando eu saí para ser freela, eu não queria permanecer freela, eu queria sair de lá para dedicar aos trabalhos que eu já tinha pegado, mas o sonho da minha vida era crescer como designer de marca, crescer como isso sem ser sozinha, conhecer pessoas que fazem isso, ir atrás. Então eu comecei a procurar as agências e tudo, mas eu queria trabalhar CLT de novo. Eu procurei um monte, eu mandava currículo, mandava coisa em tudo quanto era lugar. E ia para os eventos, nossa, eu corri muito, muito atrás, mas daí o negócio não virava, simplesmente não virava.
ninguém me ligava de volta, daí eu fui obrigada a continuar como freela. E continuei, só que com a diferença que eu tentei aplicar as coisas que eu ia aprendendo sobre branding sozinha. Porque como não teve espaço para eu entrar naquela hora num escritório de branding, eu comecei a aplicar tudo que eu ia aprendendo na minha marca. E foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa, porque quando a minha marca pessoal estava consolidada, as agências começaram a me ligar. Eu até brinquei uma vez que eu não sei se isso tem a ver com aqueles jogos de conquista, que quando eu tava me rastejando atrás, eles não quiseram. Aí depois quando eu falei, também não quero mais, daí todo mundo apareceu. Eu respondia um monte, assim, eu saía de uma agência, entrava na outra. Então eu entrei no freela muito por acaso. E trabalhando nessas agências, eu nunca mais trabalhei como CLT. Nesse tempo que eu tive cuidando da minha marca pessoal, eu aproveitei para entrar como MEI e emitir as notinhas e fazer tudo direitinho. Então tudo agora eu entro como freela. Mas foi ao acaso e eu tô me sustentando assim, tá sendo muito massa a ordem que as coisas aconteceram. Com certeza, se eu tivesse entrado numa agência antes, eu teria muito mais dificuldade em fazer essa transição do que tendo sido obrigada a lidar com a minha marca pessoal e fazer a minha imagem crescer, para depois eles me chamarem para as agências. A ordem, até uma dica que eu deixo para trabalhar, primeiro com a sua imagem pessoal muito bem, porque daí quando te chamam para as agências, eles estão querendo mais você do que você querendo eles. Por mais que isso, não sei se parece tosco falar isso, mas é bom, porque você tem mais autonomia dentro do espaço que você está trabalhando. Não, faz sentido. É muito legal essa consciência que você falou que teve desde o começo de que em algum momento poderia faltar trabalho. E essa coisa da relação que você falou também de quererem muito que você especificamente esteja no escritório é legal. Eu lembro que quando a gente trabalhou um período no mesmo lugar, você sempre comentava que, eu tô aqui esse mês ou esse período, mas eu preciso tomar cuidado. Eu sei que saindo daqui eu não vou ter mais esse fixo e tal. Então, eu acho que essa consciência veio desde cedo, assim, pra você. Ah, sim, nossa, e isso eu tenho que agradecer também à minha família, porque eu tenho muita responsabilidade em casa e muita responsabilidade sempre tive muita responsabilidade com as finanças daqui. E isso me ajudou muito. Se eu tivesse que aprender isso depois de formada, depois de grande, isso daí ia me dar um baita problema. Mas o fato de que desde que eu era criança, se eu quisesse um brinquedo, minha mãe falava que eu tinha que trabalhar em casa, fazer as coisas aqui para ela pensar em me dar um dinheiro no mês para eu juntar tudo para comprar o dinheiro, o brinquedo. Isso me ajudou bastante. Entendi, legal. E aí você comentou que quando você conseguiu organizar a sua marca pessoal, você começou a, na verdade, ter como clientes seus os escritórios, né? Ainda hoje é assim ou você costuma pegar mais trabalhos com o cliente final? É assim, na verdade, eu fico flutuando entre as duas fases, eu acho engraçado, porque tem vezes que tem agência, tipo, me chamando, recebo 3 convites, assim, ao mesmo tempo, e tem época que não tem nada, e tem época que eu recebo vários que são finais e agência não. Mas, depende muito também, tem uns lugares que eu sinto, assim, mais ou menos como que é a dinâmica, e escolho não trabalhar. Eu vejo que a gente não vai bater, assim, eu sou muito honesta. Teve uma. Eu não lembro que agência foi que me chamou uma vez, e a gente resolveu marcar um papo, porque eu sempre falo que eu entrevisto as agências. Antes deles me contratarem, eu marco uma conversa e pergunto como é que é o estilo de trabalho lá, tudo para ver assim, ó, vou ver se eu sou o profissional que vocês estão querendo, porque pode ser que não, porque eu tenho padrões assim meio rígidos em relação a trabalhar demais, de rotinas exploratórias, eu sou muito contra. Então, uma vez perguntaram para mim uma dessas agências, o que você não gosta, o que você gosta de fazer? Aí eu gosto de fazer marca, isso, aquilo, o que você não gosta de fazer? Eu falei, hora extra. Aí, aí a pessoa já tá sabendo. Se você concorda com isso e vai me contratar, você sabe que vai dar minha hora e eu vou sair daqui. Não, não vai ter escolha, mas é isso aí mesmo. Então eu acabo pegando às vezes mais um e às vezes mais do outro. Às vezes eu tenho que recusar um, às vezes eu tenho que recusar outro. Mas honestamente, eu prefiro trabalhar para o cliente final bem mais. Eu sinto que quando eu trabalho numa agência, tem seus pontos positivos também, porque eu conheço muita gente e troco bastante. Eu acho isso muito legal. Eu adoro o contato com as pessoas
E é uma coisa que às vezes eu me sinto um pouco só, assim, quando no meu trabalho como freela. Mas, ao mesmo tempo, quando eu trabalho numa agência, são tantas variáveis e tantas coisas, muito envolvimento de gosto pessoal também. Às vezes eu não curto muito, não sinto que eu tenho muito espaço para trabalhar, mesmo, não é nem de fazer tudo que eu quero, mas não tenho muito espaço para explorar um pouco mais, para, enfim, tomar decisões de design. Tomo, mas tomo bem na metade, assim, não muito. Como o cliente final, eu sinto que eu cresço mais, porque eu tenho muito mais autonomia sobre o projeto. Eu tenho que fazer a negociação, eu tenho que fazer a venda, eu tenho que cuidar de todos os fatores, todos os pontos do processo. Isso me ajuda a crescer muito e a relação que o cliente tem comigo é muito legal, porque ele não me vê como uma pessoa que está lá no computador fazendo e que pode fazer alteração até de madrugada. Os clientes que eu procuro ter, a relação que pelo menos eu vou tentando construir junto com ele, é uma de que eu sou consultora de design. Ele não é designer, mas ele vai me ajudar trazendo as informações sobre o negócio dele e eu vou ajudar ele dando as recomendações de design. Então, a gente cria uma relação muito legal, onde as coisas são aprovadas facilmente, a gente constrói coisas juntos bem legal, coisa que, para quem trabalha em agência, sabe que o processo é bem diferente. E a agência que eu falo é as que eu trabalhei, que foram que atendem as marcas bem grandonas. As menores eu acho que pode ser diferente. Uhum. Eu acho que tem uma diferença mesmo entre esses dois perfis de empresa, mas de qualquer jeito, lidando direto com o cliente sem hierarquias, fica mais simples mesmo a relação, né? Legal que você consegue conciliar isso e construir uma relação bem sincera. Uma coisa que eu vi que também pode ajudar bastante nessa questão da solidão do freela, que às vezes bate quando dá um desafio assim muito difícil, você queria poder consultar alguém, é ter essa rede de contatos. Hoje tem um parceiro meu, eu sempre menciono ele, eu dou muito jabá para ele, o Victor Luna. Ele é designer digital e designer de produto. Ele me ajuda em vários aspectos, porque ele vem de uma área do design muito diferente da minha. Muito diferente, mas interligada. Então ele tem uma visão muito bacana. E eu tenho amigos type designers também, amigos da ilustração e tudo, e a gente que eu gosto de agregar, tipo, nesses momentos. Na verdade, tem projetos que eu até gostaria de vender por mais para realmente integrar a pessoa oficialmente no time. É importante o freela pensar que ele não está sozinho, que ele pode sim contar com um recurso extra. Se ele pegar um projeto que ele está fazendo identidade de marca, mas é para um produto digital, por exemplo. Então eu vou chamar esse meu amigo que é designer digital, ele vai me ajudar a fazer isso. Eu preciso fazer essa identidade, quero que tenha ilustração, eu vou chamar e ir agregando mentes. O freela não precisa trabalhar sozinho, é só se ele quiser mesmo. Faz sentido. Essa rede é bem importante para resolver os problemas e para se sentir um pouco menos solitário, né? Como você falou. Isso. Você comentou que no começo foi conhecendo bastante gente em eventos e aí boa parte do que você construiu assim surgiu a partir da sua marca pessoal. E hoje as ferramentas que você usa para conseguir clientes ainda são esse tipo de networking e redes sociais? Como é que funciona mais para você assim? A networking sempre foi a maior ferramenta de todas. Eu acho que, assim, desde que eu comecei a trabalhar independente, assim, fora daquele primeiro escritório lá atrás, foi isso. Eu metia muito louco, assim, eu dava um jeito de visitar os escritórios, eu ia trocando com todo mundo. E uma coisa que foi muito importante, que foi uma coisa que eu tinha nenhuma segurança para fazer, mas eu fiz mesmo assim, foi o Behance Review. O que ninguém sabe é que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu pensei, eu vou começar a organizar o evento Behance Portfolio Review. Porque daí eu conheço tanta gente legal que eu sigo o trabalho e eu pensei, essa é a chance de trazer essa galera para falar com o pessoal mais novo e em contrapartida também eu posso falar com eles. Então, além dos eventos que eu já ia, eu comecei a organizar o Behance Portfolio Review e chamar os profissionais que eu gostava, que eu seguia o trabalho, para ir lá avaliar os portfólios das pessoas. Eu organizei acho que umas 5 ou 6 edições. Nossa, bastante. Então, e todas as vezes naquele desespero. Eu acho que foi umas 2 vezes só que eu consegui fazer isso tranquilamente, mas a maioria das vezes batia
síndrome do impostor, sabe? Eu ficava pensando, nossa, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho propriedade para dar uma palestra? Eu passei muito tempo assim, mas, nossa, fico muito feliz que o resultado sempre foi positivo. As pessoas escreveram coisas muito lindas para mim depois e foi um gás. Eu conheci muita gente fantástica, assim, que me indicou depois. Então, o Behance Review foi o que me colocou nas agências, tipo, literalmente. Porque em uma das vezes eu convidei o Thiago Belotti, que foi na primeira vez. E isso me ajudou a ser contratada na Future Brand. E uma outra vez... teve uma vez que eu chamei o Carlos, o Carlito, o Teles. E ele me ajudou, tipo, a gente se reencontrou na Interbrand. Eu não lembro se ele chegou a falar com o pessoal que me contratou, mas a gente se reencontrou. Em outras agências, é que eu não vou lembrar os nomes agora, mas, putz, me abriu muito espaço, porque não é que eles fizeram isso como um favor de volta pra mim, é que eles acabaram lembrando do meu nome. Assim, eu conheço uma menina que trabalha com branding, e daí eu fui entrando em um projeto atrás do outro, através das pessoas que eu convidei pro Behance Portfolio Review. Nossa, muito legal. Eu sabia que o Behance tinha sido uma ferramenta importante para você, mas a plataforma mesmo. Mas eu nunca tinha feito essa associação de que quando você trouxe para a vida real, né, transformando num evento e organizando isso, tinha sido mais proveitoso ainda. Então, eu usei isso de exemplo porque eu tinha participado de 2 Behance Portfolio Review antes de começar a organizar. Porque ele é um evento que antes o Behance convidava, assim, algumas pessoas que estavam aparecendo mais no Behance naquela época, eles mandavam o convite para organizar. Na época, eu tinha participado de um que foi na Ideia Fixa e participado de outro que foi na FIB, na Fábrica de Ideias Brasileiras, mas não pensava em fazer. Mas daí, quando chegou, eu sou muito de aceitar desafios sem pensar. O problema é alguém me perguntar. Eu talvez não tenha iniciativa, mas se alguém falar para mim, você faz? Eu faço. Veio um e-mail do Behance sugerindo que eu organizasse o evento. Eu não disse não, meti o louco. E esse e-mail se repetiu umas 5 vezes, então eu acertei todas as outras. Nossa. E aí foi indo. Mas, putz, é uma troca muito valiosa, porque não foi só pra mim. Várias outras pessoas que foram avaliadas no Behance, tipo, eu chamei o profissional de, sei lá, de ilustração, e ele avaliou os outros portfólios. Tipo, de cada segmento, pessoas que tiveram seus trabalhos destacados foram contratadas também. Tipo, foi uma grande rede, assim, foi muito legal. Pessoas conseguiram, tipo, arrecadar gente, tipo, os profissionais conseguiram arrumar aluno e gente para trabalhar junto, teve gente que conseguiu arrumar emprego. Nossa, é muito bom, assim, muito bom. É uma coisa que eu prefiro fazer quando eu tenho um pouco mais de tempo para não fazer as coisas na loucura e chegar na hora ser uma coisa que eu tô muito estressada, essas coisas, mas eu gosto de coração, assim, do resultado quando alguém me escreve dizendo que arrumou um trabalho por causa do Behance Review, ou que melhorou, ou que conheceu tal pessoa, que foi muito especial. Nossa, é muito foda, acabou sendo bom pra todo mundo. Então fica a dica de não só o freelancer se arriscar a organizar um evento, mas só dele participar, ele já pode conseguir muito contato importante. Sim, eventos, realmente conhecer as pessoas nos eventos é muito importante. Se eu não me engano, a gente se conheceu num portfolio review, né? Foi mesmo. Agora eu não vou lembrar qual que foi, eu acho que foi no... Acho que foi o da FIB. Foi o da FIB, verdade. Nossa, pode crer. O Menga tava lá também. Sim. Eu conheci vocês dois na mesma tacada, lembrei agora. Isso é a prova de que o contato funciona, né? Estamos aqui, sei lá quantos anos depois falando. Nossa, verdade, faz bastante tempo já. Isso deve ter sido em 2013, por aí. Acho que sim, 2013, 2014, eu acho. E aí, Amanda, como é que funciona a sua rotina se você tem uma, assim? Como que você faz para organizar os seus trabalhos com o cliente final, os dias que você tem para ir em escritórios, ou os meses que você tem para passar em escritórios? E quando tem organização de evento, como é que isso entra também na mistura? Nossa, eu acho legal isso daí de, tipo, ter rotina ou a falta de rotina. Eu passei pelas duas fases, mas eu acho que é porque eu tô muito tempo, assim, como freela já. Mas eu passei por umas coisas muito loucas, que nem eu já tive um momento que eu não tinha rotina nenhuma. Então, eu tava há 5 anos trabalhando direto, regradinho, numa empresa, e
eu tava, tipo, jovem, assim, tipo, recém-formada em design, então eu tava curtindo muito poder trabalhar até tarde, poder ir trabalhar na hora que minha criatividade mandava, fazer coisas que eu não podia fazer de dia, tipo, sei lá, passear, encontrar amigos de dia, porque de noite eu posso fazer o trabalho. Então, foi muito legal. Ajudou bastante também porque eu podia comparecer a eventos que fossem de dia, coisa que quando a gente tá na agência é bem complicado. Mas eu curtia isso de ser solto, assim, a rotina. Mas com o passar do tempo, os meus compromissos foram aumentando um pouco e aquele estilo de vida não ia ser mais sustentável. A rotina era muito doida, eu acabava sem conseguir comer muito bem, prejudicava o meu sono. Então, eu acabava tendo que viver em 2 fusos horários, porque numa época eu estava trabalhando como freela. E como freela, aqui na minha casa, eu organizava as coisas como eu queria. Mas daí eu entrava numa agência e tinha que seguir o horário da agência. O horário de entrada, porque o horário de saída nunca teve. Isso que era difícil, porque daí eu chegava saía de lá do escritório, começava a trabalhar em casa e daí era tudo uma loucura de novo. Os 2 estados acabavam sendo uma loucura, porque nas agências eu tinha pouco controle da hora que eu saía e das horas que eu ia comer, e em casa eu também tinha pouco controle de várias coisas, de quantas horas eu dormia, porque eu me empolgava, eu ficava até tarde, depois no outro dia eu começava a trabalhar mais tarde. Então, uma hora a responsabilidade bateu na minha porta, assim, eu pensei, acho que eu tenho que organizar isso daí. E para mim sempre foi bem difícil. Eu sempre agi de uma forma muito intuitiva. Nunca consegui ter uma agenda, esse tipo de coisa para mim era muito difícil. Mas eu resolvi dar esse pontapé inicial, assim. Tudo começou com um Google, aquela tabelinha no Google das planilhas, e eu resolvi fazer um cronograma. Porque tem outras tarefas no meio. Na época eu estava tocando, estava praticando taiko, estava fazendo muita coisa e eu pensei, acho que eu vou ter que arrumar isso daí, porque tipo, tinha vezes que eu me empolgava no trabalho, ia além e perdia algum compromisso. Eu pensei, ah, não, agora era a hora de dar um jeito. Aí eu fiz um cronograma onde tinha a hora que eu pretendia acordar, onde tinha a hora separada para o café da manhã, a hora separada para cuidar das plantas, a hora separada para voltar, a hora separada para meditar, a hora separada para continuar o trabalho, a hora separada para fazer compra, ou separado para fazer limpeza, e tinha os dias da semana onde ia fazer tudo. E terminei aquela tabela. Pensei, agora minha vida tá organizada, mas eu não contava que eu ia ter várias recaídas, né? No começo fica tudo bonito. Acho que nos primeiros 2 dias, não vou nem falar uma semana, nos primeiros 2 dias você faz tudo à risca. No resto você já tá dando jeitinhos de sair da rotina. Mas eu fui muito persistente nisso mesmo. Falei, não, eu tenho que ter uma rotina, isso vai me trazer benefício, vai me trazer mais tempo livre. Aí eu me esforçava, porque tinha vezes, por exemplo, que dava 6 horas e eu ainda tinha muito gás para trabalhar. Mas hoje eu coloquei esse limite, se der essa hora eu tenho que desligar o computador. Com o tempo eu fui me acostumando com isso de tal forma que faz mais de 1 ano que eu aboli o despertador completamente, que eu acordo de forma natural e eu sempre acordo na mesma hora. Mesmo que eu vá dormir tarde, o meu corpo me acorda às 7h20, sempre. E é a hora que estava programada na minha tabela. Então tudo flui muito naturalmente, assim, quando dá 11 horas eu já, tá na hora de eu ir fazer o almoço para eu estar comendo meio-dia, para 1 hora eu estar de volta. Porque como eu tô trabalhando em casa nesse momento, eu faço a minha comida, o que é muito bom também. Aí fui organizando, só que esse negócio de organizar a rotina, eu aviso, é um processo viciante. Porque uma vez que eu fiz uma tabela para isso, eu que nunca tinha tido tabela nem nada, comecei a fazer para várias coisas. E então eu tenho, sei lá, isso evoluiu, esse cronograma da semana virou para os to-do semanal, que evoluiu para também um diário alimentar, que eu também tenho, que também evoluiu para tudo, e fazer tabelas e organizar minha vida através delas. Tipo, eu tenho, para um cliente, eu tenho várias tabelas com cronograma de projeto, com tudo. Então, tudo começou a partir de uma pequena mudança de hábito, que foi colocar os horários no meu dia. No final, valeu muito a pena porque sobrou tempo. Normalmente a gente acha que é limitante. Pelo menos o que eu tinha de concepção de fazer cronograma, que era limitante e que eu não ia conseguir
muito operar nesse modo, já que a minha criatividade ela respondia em horários diferentes. Claro, eu entendo que cada organismo é diferente, mas para mim, pessoalmente, testar isso foi muito positivo, porque agora eu consigo fazer minha criatividade operar dentro do cronograma. O meu cérebro ele se acostumou totalmente com esse horário. E para a qualidade do sono, então, nem se fala, porque se eu durmo, eu sou tipo um bebê, eu vou para a cama às 10 horas. Mas como eu já desliguei o computador às 6 e já fiz outras coisas em casa, já cuidei das minhas plantas, eu já tô com muita vontade de dormir essa hora. Então, nossa, melhorou muito a minha qualidade do sono ter a rotina. Não ter a rotina foi divertido, foi legal por um bom tempo, eu produzi muita coisa assim, mas recomendação que eu deixo, mas se a pessoa acata ou não, porque eu entendo que cada organismo é diferente, é testar fazer isso. Se você estiver tendo alguns problemas de não cumprir muito bem os compromissos, de terminar de trabalhar tarde, começar outra hora tarde, não ter tempo de fazer compra, não ter tempo de projetos pessoais, tentar entrar num cronograma e ver se você se adapta. E ver se adapta não é uma semana, porque não dá. Tipo, uma vez eu ouvi dizer que leva 21 dias para uma pessoa construir o hábito, eu ainda acho que leva mais. Então tem que ser persistente. Realmente acho que essa coisa de ir aprimorando, né? Tipo, mudando a tabela, fazendo uma outra tabela com outra coisa para ajudar a construir o seu próprio ritmo e a sua própria empresa, né? Que é a gente mesmo, Uhum. é muito importante. Eu também lido com o horário de um jeito bem rígido, assim, e me ajuda. Mas muito legal que você conseguiu, tipo, de alguém que não tinha uma organização de horário, passar a nem precisar de despertador, é muito impressionante. Nossa, sim, libertador. Demais, cara. Aí, eu ia te perguntar também sobre grana. Como é que você lida com isso, não tendo um salário, assim? Como que você faz para organizar gastos mensais? E se você consegue guardar, tipo, uma reserva para viajar ou fazer alguma outra coisa maior que você queira, enfim. É engraçado porque isso também tem uma transição. É até legal essas perguntas estão vindo num momento ótimo, porque eu sinto que eu estou num momento de transição onde eu vivia de um jeito bem mais bagunçado ou inexperiente e eu estou começando a arrumar as coisas. Então, assim como foi com a rotina, com a questão do networking, aqui é a mesma coisa. No começo era bem maluco, assim, essa questão do dinheiro. Eu nunca fui muito gastadora, assim, porque eu sempre tive um salário muito parecido. Até quando eu mudei para freela, ainda era um valor parecido. Mas quando eu me tornei freela em agência, lá para essa época, 2014, por aí eu tive um salto no meu salário, mas um salto grande. E confesso que não estava preparada para isso. Porque eu achei que eu tinha tido uma certa ascensão na vida que eu não ia ter mais um período parecido com antes. E não é. Não é. Então, tinha vezes que era que nem acontecia com os horários. Eu vivia em 2 fusos horários, por trabalhar em agência e em casa, aí foi a mesma coisa. Eu percebi que eu vivia operava em 2 modos. Quando eu estava sem dinheiro, eu operava no modo Július, e quando eu estava com dinheiro, eu operava no modo Rei do Camarote. Então, isso só me prejudicava muito, porque quando eu estava com dinheiro, meu estilo de vida mudava. Eu começava a comer em outros lugares, consumir outras coisas, eu costumava comprar outras coisas, fazia diferente. E quando eu estava totalmente sem dinheiro, eu acabava sofrendo, porque eu tinha que reduzir demais os meus gastos. Então, assim como aconteceu de colocar uma rotina que funciona tanto para as agências como em casa, que inclusive essa rotina eu sigo firmemente quando estou nas agências também. Eu tenho bem o horário de entrada, de comer e de saída marcados do mesmo jeito que eu tenho quando estou em casa. Aí eu pensei, com as finanças eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que operar do mesmo modo, estando dos dois jeitos, estando com mais dinheiro ou com menos. E o melhor jeito de fazer isso é operar sempre no modo Július, porque você consegue fazer uma reserva bem mais legal. Eu confesso, assim, que eu ainda abro mão de muita coisa e muitos profissionais autônomos têm que fazer isso, por um tempo pelo menos. Então, eu viajo bem pouco atualmente. Assim, tudo que eu tenho é bem controlado, mas não é uma coisa que eu sinta falta. Eu sinto que eu tenho mais necessidade de armazenar agora, de guardar e de saber gerir, para depois eu conseguir distribuir isso no lazer de forma inteligente.
Não tô onde eu queria estar exatamente agora, porque eu queria conseguir ter um pouco mais de férias e tal, mas tô planejando muito para isso acontecer, para conseguir pegar uns trabalhos mais frequentes, mas não aqueles que me drenam e que fazem com que eu não consiga pegar outros, e conseguir ter alguma coisa pingando na conta constantemente, ainda que seja pouco ou muito, mas sempre pingando, para que eu consiga manter as minhas reservas. Mas o que é importante é sempre pensar que tem que ter dinheiro guardado para meses, meses mesmo. Não usa a experiência. Esse é um caso que a gente não pode usar a nossa experiência tanto como parâmetro, por exemplo. Antes eu pensava assim, tenho que guardar dinheiro para caso eu fique sem trabalhar uns 2 meses, porque o máximo que eu fico sem trabalhar é 2 meses. A vida pode te surpreender, você pode ficar sem trabalhar por 7 meses, 8. E não é só por trabalho, assim, porque o trabalho tá faltando. Teve épocas que eu estive mal de saúde e eu tive que recusar um monte de trabalho. E isso também é importante pensar, porque quando a gente trabalha numa empresa, sei lá, uma empresa que minimamente tem os direitos trabalhistas, você consegue tirar uma licença médica. Quando você é freela, você não tira licença médica remunerada, então você também tem que ter dinheiro para emergências médicas, alguma coisa acontecer, se você ou ter que operar e ficar um tempo sem trabalhar. Isso tem que estar coberto de alguma maneira. Então, operar no modo Július é muito bom. Eu nem falo tanto isso, tipo, só. Não é de ser muquirana ou pechinchador. Também é um lance de você pensar: eu preciso disso? Eu realmente preciso disso? O que é prioridade? A prioridade é comprar isso, ou adquirir isso, ou fazer isso agora? Ou a prioridade é guardar e ter, assim, a responsabilidade tem sempre que falar mais alto. Por mais que a gente tenha períodos que estão indo muito bem, de vento e popa, que eu tô há um ano direto ou mais ganhando bem frequentemente, tudo pode mudar a qualquer momento. Nem falo para você, tipo, se privar do lazer, mas organizar esse lazer também. Ter uma reserva para você usar caso tenha uma emergência e ter uma reserva também para você ter o seu lazer. Como você falou de escritórios, você chega a ter algum freela fixo, alguma coisa que você presta um serviço constantemente para a mesma empresa da sua casa e tal? Acho que a área de marcas é um pouco mais difícil ter isso, né? Porque você entrega a identidade visual e aí geralmente a aplicação vai para um outro escritório ou para a própria empresa internamente. Mas você já chegou a ter ou tem atualmente algum tipo de trabalho assim? Olha, por incrível que pareça, eu tenho. Eu até brinco com eles falando que eu sou freela fidelidade, porque é lá na Pand. Eu pego um projeto atrás do outro, assim, da Pand, e é bacana, porque eles confiam bastante em mim. A gente fez um projeto no ano retrasado, eu acho, e depois nunca mais parou. Conforme vai entrando o projeto de identidade lá, eles já me ligam. Às vezes, eu já tô fazendo um trabalho da Pand e outra pessoa da Pand me liga orçando outro projeto, porque às vezes não sabe que eu já tô em outro da Pand. Mas é bacana, porque a gente construiu uma relação legal e tem isso do respeito com os horários, também foi uma coisa que a gente construiu. Tipo, eu sempre falo para eles, eu trabalho com vocês, mas é com esse método de pagamento, é dessa maneira, é nesse horário, tudo. E aí a gente desdobra bem isso junto. Acaba que com eles está sendo diferente das outras, porque eles estão dando preferência para mim. Então, é como uma troca, assim, por exemplo, em agências eu acabo dando preferência para eles, eles dão preferência para mim, e a gente sempre dá um jeito de fazer o melhor um pelo outro, porque a gente já tem essa relação há um tempo. Mas essa é a única agência que eu tive isso. Eu já trabalhei para outras agências de casa, mas a Pand eu sinto que tem muita confiança em mim, e então funciona legal. Ah, ótimo. Isso também é uma ajuda para organizar as finanças, né? Essa constância já pode te ajudar a cobrir uns gastos fixos e tal. É verdade, tem vezes que isso ajuda. Nem sempre eu consigo pegar, porque às vezes eu tô com alguma outra coisinha, mas é legal saber que tem mais um lugar para contar. E aí, pensando na sua carreira, que já tem alguns anos, e algumas mudanças também, né? Você tem planos, seja a curto ou longo prazo, para alguma mudança ou algum objetivo grande com o seu trabalho? Até volto a dizer, como eu tinha dito na outra vez, que eu tô num momento de transição e isso é bacana até para essa pergunta também. Eu passei muito tempo tendo como objetivo me consolidar no mercado de marca.
E isso foi a minha identidade e é ainda, assim, me acompanha muito isso de me consolidar no mercado de marca e fazer cada vez as marcas melhores e me aprimorar nisso e, enfim, melhorar em estratégia, melhorar em outras coisas ao redor, sempre foi um objetivo. Mas, assim, ultimamente eu fico com vontade de experimentar outras coisas e isso tem me dispersado. Ter como objetivo continuar nas marcas e crescer nisso, é como se fosse eu seguir automaticamente o que eu tô seguindo e numa linha reta. Eu vou melhorando, melhorando, mas dentro desse segmento. Mas intuitivamente, várias outras coisas têm me chamado. Várias outras coisas, assim, e isso me dispersa um pouco, mas pode ser legal. Eu sinto que eu tenho uma energia criativa muito, muito forte, assim, acontecendo, e que eu tô num momento onde isso tá acontecendo mais. E então eu, sei lá, eu já quase debandei uma vez para jardinagem. Aí eu estudei café, às vezes eu estudei para ser barista, várias vezes eu pinto, eu gosto de culinária. Então, assim, eu gosto do design muito, mas eu cheguei no momento de me questionar, porque me ocorreu se. Nossa, eu vou fazer uma revelação em primeira mão aqui para você. Me ocorreu se às vezes eu não sou uma artista dentro da pele de uma garota de negócios. Eu sonhei com essa frase. Sabe aquele sono que você tem que não é o delta, aquele sono que você tem que você tá quase despertando de manhãzinha? Nossa, tipo, veio essa frase na minha cabeça, eu acordei com isso muito muito pesado assim. Nossa, é muito da hora como no silêncio assim a gente consegue no silêncio, na meditação, no momento que você tá relaxado, você ouve camadas do seu consciente que você não consegue ouvir com o barulho das coisas, com tudo acontecendo. Então, muitas vezes eu gosto dos projetos, me satisfaz muito saber que eu estou ajudando esse negócio, principalmente quando eu pego negócios menores, isso me satisfaz ainda mais. Mas às vezes eu tenho vontade de criar mais, de abrir mais, de conhecer as minhas possibilidades em outras áreas. Não deixando de lado o design, porque uma coisa que eu costumo dizer é que o designer ele tá um passo à frente na hora de fazer o próprio negócio. Por exemplo, se eu fosse abrir uma cafeteria, me ajuda muito ter conhecimento de branding, porque eu posso fazer a minha marca. Se eu for abrir um outro negócio de paisagismo ou qualquer coisa, já vai me ajudar a ter essa bagagem. E eu começo a pensar, será que não está na hora de eu gerir outras marcas minhas, outros negócios, expandir, ver para onde vai? Então, acaba que o meu único plano, que é a curto prazo, agora eu posso dizer que é descobrir para onde meu coração está inclinado. O resto eu resolvo depois. Antes eu sempre tive uma clara visualização do que eu queria para 5 anos, e é importante ter. Mas eu tô num momento assim que eu tô me sentindo muito muito fluida, assim, sabe? Muito muito flexível, muito apta a experimentar outras coisas, sei lá, desde ser pintar ou fazer cosmético. Eu tô me sentindo muito mesmo, tipo, de aprender costura. Eu acho que isso até é da natureza de muitos designers, por isso que a gente vê muitos designers fazendo uma outra atividade, tipo tatuagem, esse tipo de coisa. Eu acho incrível. Eu acho que eu tô, tipo, o meu principal plano agora é me descobrir mais, porque eu estive com um estigma não falo, porque foi muito positivo pra mim ficar associado à marca, e gosto muito disso. Mas eu criei contornos em volta disso, em volta de mim, eu criei contornos onde eu penso em mim só como designer de marca. E eu acho que vale agora sair experimentando, com planejamento, guardando dinheiro, mas descobri, assim, eu acho, o meu Notion, eu nem falei para você antes, o programa que eu uso para fazer as tabelas, antes eu usava o Google, mas o que eu uso agora é o Notion, e ele toma conta da minha vida totalmente. O meu Notion é cheio de canvas, tipo, para todas as ideias de negócio que eu tenho, às vezes do nada, eu anoto no meu Notion e eu vejo que, tipo, esse cérebro tá a mil, assim, tá muito a mil. Então, acaba que eu não sei se eu vou continuar na área, trabalhando assim para agências e tal, ou se eu vou experimentar loucamente, nem que seja para depois pensar, chega, agora eu vou voltar para a marca. Mas é isso. Ah, muito legal. Acho que às vezes a gente tende a fazer o que você falou de olhar pra gente mesmo e só enxergar a carreira, né? E eu acho que principalmente na vida de freela as coisas vão se fundindo.
você passa muito tempo com você e muitas vezes em casa, então os seus hobbies estão ali também. É lógico que você tem que organizar para não se perder totalmente, mas às vezes as coisas se fundem e às vezes você quer variar demais a área que você está atuando, como você está falando, né? Indo para coisas que não necessariamente são ligadas ao design. Sim, nossa, sim, isso é uma coisa que eu ouvi uma vez até, mas não vou lembrar exatamente como foi, mas o sentido era que o trabalho não define a pessoa, e muitas vezes a gente acha que a gente é o fulano que trabalha em tal lugar, e a gente se prende dentro desse contorno. A gente tem muito mais do que isso, a gente não é o lugar que a gente trabalha, a gente ajuda, colabora, e o que a gente põe no nosso trabalho é só um pouquinho do que a gente tem para descobrir sobre a gente. Isso é muito legal ter em mente. E aí, continuando, tem alguma história da vida de freela que foi muito marcante ou que foi interessante demais pra você, assim, que você queria compartilhar? Além das que você já comentou, claro. As situações que eu coloco no divã, com certeza. Pra quem não conhece, tem a página no Facebook. Ela tá um pouquinho ali sem muita coisa nova por um tempo, mas vocês que são designers sabem que é difícil manter uma atividade paralela à profissão. Mas a minha página é Designer no Divã, fala sobre muitas coisas que me aconteceram nas agências, sobre as coisas que eu ouvi lá e sobre o que aconteceu até com outras pessoas. Mas o que me acontece que é mais interessante, interessante não é legal porque não é uma palavra que quer dizer bom ou ruim, mas é curioso, instigante. O que me é mais interessante nessas vivências como freelancer foi poder estar em vários lugares diferentes sem ter um compromisso, um vínculo que me mantesse lá por muito tempo, então eu pude experimentar bastante e analisar como são várias rotinas de trabalho diferentes e vários métodos de design diferentes que no final acaba sendo bem parecido, assim, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, mas as coisas que a gente ouve, as pessoas que a gente troca, tem coisas que são muito bacanas e coisas que revelam um lado muito podre do design. E não é uma coisa que eu vou falar, fuja disso ou tal coisa, mas sei lá, enfrenta isso e analisa o tempo todo. Uma coisa que eu percebia, tipo, não só evitar os lugares que são tóxicos, mas se acontecer de eu entrar neles, eu vou analisar o que está acontecendo de errado com uma mentalidade de design e pensar como que isso pode melhorar. Porque o que me foi mais interessante. Eu não sei também se as coisas que eu falo fazem muito sentido, porque as informações elas vão aparecendo na minha cabeça. Tipo, é como se fosse download, aqueles downloads antigos que a gente fazia no Kazaa, esses programas que a gente tinha para baixar música antes. Porque ele não baixava a música na ordem, ele baixava um trecho, daí outro pedaço, e daí outro pedaço, e quando você ouvia, ela cortava e ia para frente, ia para outro pedaço. É assim que as informações chegam na minha cabeça, elas não estão lineares, elas vão baixando na ordem que elas querem. Eu acho que eu entendi que nesses escritórios tem como você ter um olhar crítico, assim como a gente tem com o trabalho de design em si, para as situações que estão acontecendo ali, para a gestão de equipe, né? Acho que isso é uma coisa que não é muito levada em consideração, assim, talvez não tão conscientemente, sabe? Não sei se as pessoas têm realmente um olhar de, cara, temos aqui uma equipe de 20 pessoas que solucionam problemas visuais, verbais, de estratégia, enfim, e a gente está tendo um problema de equipe e ninguém realmente parou e encarou isso como se fosse um job, né? Nossa, totalmente, totalmente. Nossa, Eugênio, acho que você foi até mais longe de uma forma ótima, porque ficou muito claro e até falou de um aspecto que não era exatamente o que eu tinha dito, mas isso é verdade. Eu já pensei nisso, assim, várias vezes eu falo para as pessoas que a gente tem que cuidar do nosso mercado e saber onde que está errado e melhorar processos e dizer mais o que a gente está vendo de errado, mas dizer mesmo. Muitas vezes a gente reclama, nossa, essa agência é foda ou tal coisa, porque acontece isso, aquilo. A gente tem que expor mesmo e tentar expor dentro da empresa e mostrar assim, olha, aqui a gente tem que mexer nesse processo, porque se a gente não mexer nesse processo, a gente não vai conseguir entregar isso ou aquilo. Então, essa mentalidade de design pro todo é muito legal. E resumindo até o que foi mais interessante na minha vida como freela e estando dentro desses vários lugares diferentes, é entender que o nosso mercado está bem doente mesmo. Ele tem muita gente ficando deprimida, com crise de pânico, ansiedade, tomando tarja preta.
por causa de trabalho e as agências, muita gente, os contratantes estão fechando os olhos para isso. E o próprio designer fecha os olhos para isso. Ele pensa que isso é uma fraqueza dele, que ele tem que aguentar essa rotina. Não é que ele tem que aguentar, a gente tem que ajudar a transformar esse mercado e tratar isso como um problema de design. A mesma empolgação que a gente tem para fazer por exemplo, vou pegar um projeto da Coca-Cola, nossa, a mesma empolgação que eu tenho para fazer aquele projeto ser incrível, é a empolgação que os designers têm que ter para transformar esse mercado. Esse é o projeto mais incrível que pode existir. Você conseguir mitigar essas questões que deixam o mercado, quem trabalha nele, doente, com os prazos, o desrespeito, com gente que trabalha mais de 30 horas seguidas, que eu já vi até muitas vezes que a gente fica sem comer e tudo mais dentro das agências. É um problema de design, e sem dúvida é o que foi mais marcante para mim na minha vida como freela, que eu mais tenho vontade de solucionar. Então é isso, e isso que você falou da mentalidade design ficou bem mais claro. Achei muito massa, Virginia, legal que a gente está colaborando. Quem sabe a gente passa a mensagem para outras pessoas também pensarem nisso e levarem para onde elas trabalham e para si mesmas, né? Ah, com certeza. E aí, por último, se você pudesse dar uma dica para você mesma no passado sobre essa vida de autônoma, de freela, que dica seria? Não seja o rei do camarote porque a fonte vai secar. Direto e claro. Mas além disso, nossa, são muitas coisas, assim. Se bem que eu acho, assim, pelo o que eu fui contando aqui, trazendo, tipo, a história desde o comecinho, eu acho que eu tive meus erros e meus acertos, mas eu não me avisaria no final. Tipo, se eu pudesse voltar no passado e me avisar sobre meus erros, eu não faria, porque eles foram necessários. Até porque isso ia dar um paradoxo temporal, porque se eu não fizesse esses erros, eu não ia me tornar a pessoa que voltou no tempo para dizer aquilo. Mas isso é assunto para, sei lá, para algum filme. Porque Não, mas é legal refletir que talvez a dica não seja, tipo, não faça tal coisa ou siga tal caminho, né, para evitar erros, mas enxergar os erros como a construção mesmo do que é a carreira e até a nossa vida pessoal, a nossa personalidade. nossa, sim, eu não mudaria nada na minha carreira. Mesmo olhando para trás e vendo aqui eu errei, eu tô vivendo até num momento agora que eu tô com um projeto que eu considero um grande erro, mas eu tô aprendendo com ele todo dia. Então, é isso, não voltaria atrás para mudar, mas certamente seria mais responsável com o meu dinheiro. Essa coisa que, tipo, teria me adiantado muitas coisas, teria me resolvido muita coisa, teria me ajudado a conquistar mais coisas. Então, pelo menos pelo que aconteceu comigo, é o que eu mais precisava. Demais, Amanda. Obrigado mesmo pela conversa, por compartilhar todo o seu conhecimento da vida de freela. Valeu. Gini, eu que agradeço o convite. Uma, porque eu adoro falar. Meu, iniciativa do Freela é sensacional. Parabéns mesmo. Eu acho ótimo mesmo. O pessoal tem que entrar em contato com quem já tá nessa pele. Então, eu só tenho a agradecer também, porque eu tô dando uma pequena colaboração para uma coisa que você tá criando que tá dando uma grande colaboração. Então, só parabéns e obrigada pelo convite. Nossa, demais. Valeu pelo apoio e até a próxima então, Amanda. Brigadão. Um beijo. Até, Gini. Muito obrigada. Beijo.